Canal A Lei e o Testemunho, em continuidade da série do Plano da Salvação, hoje veremos a justificação pela fé em toda a história humana. Depois da vinheta. Hoje veremos a importância da justificação pela fé durante toda a história. A primeira ocorrência sobre a justificação pela fé encontramos lá no Éden, com Adão e Eva. Quando pecaram, eles necessitaram da justificação pela fé. E isso encontramos em Gênesis capítulo 3, o verso 21, que nos diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então o que significa? Que a justificação pela fé, ela vem depois que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram sobre a tirania de Satanás. Uma vez enganados, eles agora estavam sob o poder de Satanás. Para isso, Deus manda a justificação pela fé, para tirá-los do tirano e colocá-los aos pés de Cristo. Temos também Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, depois da tirania, era necessário que o Cordeiro fosse anunciado para eles. Justamente. Depois nós temos a história do povo de Israel, cativo no Egito, onde eles permanecem ali sob a tirania de Faraó. E o que Deus faz? Ele nos apresenta o plano da salvação, justamente com a justificação pela fé. E isso temos em Êxodo, capítulo 12, verso 7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então nós percebemos mais uma vez, que toda vez que o povo de Deus cai sob a tirania de um ditador, é necessário enviar para o povo a justificação pela fé no sangue de Cristo. Temos também durante a história de Israel, justamente no momento onde eles caíram justamente na tirania dos ídolos, da apostasia. E durante esse tempo Deus envia os seus profetas, os seus servos, para anunciar ao povo o plano da salvação, que inclui justamente a justificação pela fé. Então no tempo de Acabe e Jezabel, Deus envia Elias e os outros profetas. Mas como é que eles são libertos? Agora em 1 Reis, capítulo 18, os versos 38 e 39. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Daí agora os falsos profetas, os 450 profetas de Baal e os 400 de Acera, são entregues nas mãos do povo para serem eliminados. Então, estavam sob a tirania de Jezabel e Acabe, e agora Deus envia a justificação pela fé para libertá-los. A justificação pela fé sempre vem contra a tirania para libertar o povo de Deus das mãos do ditador ou do tirano e trazê-los de volta para Cristo. E agora, no Novo Testamento, o povo de Israel estava debaixo de uma nova tirania, que é justamente sob a tirania da elite judaica. Qual foi a solução de Deus para o povo israelita? Justamente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, verso 21, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, neste momento da história, onde Israel sucumbiu ao poder romano e o povo israelita era cativo tanto da Roma, Império, quanto dos próprios líderes judaicos, Deus envia o nosso Senhor Jesus Cristo, a justificação pela fé em pessoa, tirando o povo da tirania do Império Romano e da elite judaica e trazendo novamente aos pés de Cristo. Para isto serve também a justificação pela fé. E depois dessa época, entramos justamente na tirania do papado. E o que aconteceu para resolver esse problema? Deus envia os reformadores. Começa então a época da Reforma Protestante. Qual que era
a principal pregação dos reformadores? A justificação pela fé. Encontramos em Romanos, capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mais uma vez nós vemos que toda vez que surge uma tirania na humanidade, Deus envia a mensagem da justificação pela fé, tirando o povo da tirania do poder agora papal, da Igreja Católica, trazendo agora o povo para Cristo novamente. Obediência única e exclusivamente a Deus. Nós também passamos por um problema, nós como adventistas do sétimo dia, que em 1888 já vivíamos numa tirania, só que agora da organização. A nossa própria organização, a Conferência Geral da Igreja Adventista do sétimo dia, nos trazia debaixo de sua tirania. Vejamos alguns textos. E Deus enviou os seus servos, Jones e Wagner, juntamente com o espírito de profecia, para combater a tirania da organização da época. Em Apocalipse 3, o verso 17 e 18, falando para a última igreja, a igreja de Laodiceia, que é justamente a igreja adventista do sétimo dia. E diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Um ponto muito interessante é que esta igreja estava nua, ou seja, não estava vestindo as vestes de Cristo. Não aceitou a justificação pela fé. Por isso que diz assim que és um desgraçado. Desgraçado o quê? Desprovido da graça, desprovido da justificação pela fé em Cristo Jesus. Então a organização não queria aceitar a justificação pela fé naquele momento, em 1888, e Deus envia Jones e Wagner, juntamente com Ellen White, que é a nossa voz profética, para colocar as coisas no seu devido lugar, aceitar a justificação pela fé. E agora em Testemunho para Ministro, página 359, assim nos diz: a própria associação geral se está corrompendo com sentimentos e princípios errôneos. O poder despótico que se tem desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, faz-me temer e deveria causar temor. Então nós estávamos vivendo um problema de despotismo em nosso meio. E agora na página 363 nos diz: a justiça de Cristo pela fé tem sido passada por alto por alguns, pois é contrária ao seu espírito e a toda a experiência de sua vida. Governar tem sido sua atitude. Satanás tem tido a oportunidade de se fazer representar. Ou seja, Satanás estava sendo representado justamente pela associação geral, por homens que estavam comandando a organização. Que não aceitavam a justificação pela fé e eram ditadores, eram tiranos. Deus vem com a mensagem da justificação pela fé para limpar, fazer uma limpeza ali. Porém agora, a Bíblia anuncia, em Apocalipse capítulo 13, que a humanidade novamente irá passar por uma tirania da besta, do dragão e do falso profeta, que é o ecumenismo religioso, que vai ditar as normas para o Estado. E o que faz Deus? Envia as 3 mensagens angélicas. E essas 3 mensagens falam a respeito da justificação pela fé. Mais uma vez, na última tirania, Deus está enviando a tríplice mensagem angélica, a justificação pela fé, para tirar o povo dos tiranos e trazer para os pés de Cristo. E isso encontramos justamente em Apocalipse 14, o verso 12, que diz: aqui está a paciência dos santos, aqui são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, eles aceitaram a justiça de Cristo, tanto a imputada como a comunicada. E agora nós vemos a importância da justificação pela fé em toda a história. Esse aqui é o penúltimo vídeo da série. Teremos ainda mais um, que é o próximo, não perca.
que irá falar justamente sobre a mensagem do terceiro anjo. Onde é que está a justificação pela fé ali? Qual a importância dela? Que Deus nos abençoe. Os aguardamos para este próximo vídeo da série. Em nome de Jesus. Amém. Amém.